Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu sou responsável aqui pelo Hub. Imagino que para alguns de vocês seja a primeira vez aqui no nosso espaço. Para alguns não são, né? Várias carinhas que a gente já vê aqui todos os dias. É um imenso prazer receber essa iniciativa da ABSS. Para quem não sabe, a ABSS foi, nessa gestão atual, a primeira associação, instituição que acreditou no nosso modelo de conexão, porque a gente entendeu que não existe inovação sozinho, né? A gente faz isso em conjunto. Então, desde o início de 2024, né, próximo ali de fevereiro, março, a gente iniciou esse projeto, né, primeiramente com o Bruno, depois veio o Cláudio, toda a diretoria, a doutora Lilian, Flávio, o Saca. Então, fica aqui o meu agradecimento, né, em público a essa associação que, desde do ano passado, transformou o nosso espaço e cada vez mais vem fazendo iniciativas aí em prol não só dos associados, mas também do Hub. Para quem não sabe da magnitude aqui da instituição que vocês estão hoje, nós somos o maior complexo hospitalar da América Latina, somos responsáveis por 3 milhões de consultas especializadas, né? O HC não é uma instituição de atendimento primário, então esse é um número bastante expressivo quando se diz em números de consulta. Nós temos quase 2 mil médicos residentes todos os anos aqui, então isso é 7% de todos os residentes do Brasil. Cada vez mais difícil, né, passar na vaga de residência, então para nós é sempre um orgulho. Quase 7% de toda a publicação da América Latina em saúde é nossa. Se a gente for somar com o pessoal da USP, é mais ainda, né? Então, realmente é um orgulho. E tem um pilar estruturante que é o pilar de inovação, né? E esse pilar é mais recente, desde 2014. Então, desde 2019 a gente tem esse espaço, que é um espaço dedicado para startups, inovação, relacionamento com as empresas privadas, instituições governamentais e os próprios colaboradores do HC. Então, é um orgulho e um prazer recebê-los aqui hoje. Espero que vocês tenham um evento maravilhoso. Esse espaço está aberto para todos os associados da ABSS, né? Nós temos ali um freemiumzinho e depois também tem um modelo de negócio muito interessante em conjunto. E para todos que quiserem fazer um relacionamento institucional com o Hospital das Clínicas, nós acabamos de lançar uma plataforma, a plataforma Eu Inovo, que faz um link direto com as áreas aqui de dentro da instituição. Então, qualquer ideia, startup que queira ter um relacionamento, fazer sua POC, fazer um co-desenvolvimento com o HC, pode se aplicar nesse link, depois eu encaminho para o Cláudio distribui lá no link dos associados, vocês submetem as ideias e a gente vai fazer uma avaliação. Então, desde que a gente começou esse processo, a gente já testou 5 soluções aqui, né, desde o ano passado para cá. Então, tem bastante espaço, tem um monte de área interessada, o HC é gigantesco, são 9 institutos, tem muita coisa para fazer. Então, sejam bem-vindos, por favor. Também tem, né? É mais difícil da gente saber o que o hospital está querendo, que é muito grande, são 33 mil colaboradores, mas a ideia é que neste mesmo portal os colaboradores do HC possam olhar as soluções e falar, isso faz sentido, isso não faz sentido, né? Mas um dos programas do Inova, que é o Inspire, que é um programa de mapeamento de problemas institucionais, a gente recebe essas demandas. Então a gente mapeou 250 potenciais problemas no Instituto de Reabilitação e desenvolvemos 10 projetos estruturantes para resolver alguns desses problemas. Óbvio que em prioridade, senão 250 é muita coisa, mas existe também. Então é isso, esse era o nosso recado. Dizer que as portas estão abertas, que a BSS é um dos nossos principais parceiros institucionais e que existe esse novo caminho para vocês aplicarem as soluções aí, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado e tenham um excelente evento. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Arraiar, a BSS do Hub Nova HC. O Léo fugiu disso, mas o combinado é quem pegar o microfone tem que estar de chapéu. Tá bom? Sem exceção. Meu nome é Cláudio Coelho, eu sou vice-presidente da BSS.
Associação Brasileira de Startups de Saúde e Health Techs. E aí já começo para contar um pouquinho aí da nossa trajetória. A BSS foi fundada em 2019, junto com o Bruno Kusaka, eu lidero aí a terceira gestão. E ela foi fundada como a BSS só, Associação Brasileira de Startups de Saúde. E a primeira mudança que a gente fez foi incluir o e-Health Techs, porque a gente entende que toda startup de saúde é uma health tech e nem toda health tech se considera mais uma startup de saúde. Quando a gente fez isso, a gente trouxe players como Bionexo, Memed, Nilo Saúde, empresas já bem posicionadas em scale-up, para integrar aqui o nosso grupo de associados. A BSS hoje é mantida por empresas, que são essas empresas aqui, são empresas que fazem investimento normalmente maior do que a maioria dos associados, não necessariamente são empresas de base tecnológica em saúde, mas que a gente permite que se associe a nós e explorem o nosso ecossistema, né, do ponto de vista de marca e do ponto de vista de geração de negócio. Então, vocês percebem que é uma briga de foice aí de escritório de advocacias, né? Tem a Moab Advogados, a Machado Nunes, a Machado Meia. Acho que eles esperam a gente também, que todo mundo aqui em algum momento receba algum investimento, tenha um sócio, um acordo de acionista, faça uma captação. A gente tem a OPMLog, que é uma empresa de last mile, de logística de material hospitalar. A Eu Vendo Saúde é a empresa que faz toda a parte de prospecção de B2B, quando a empresa quer vender para um hospital, uma indústria farmacêutica, por exemplo, e além disso faz aqui para a própria BSS. A Prioriza, representada aqui pela Gil, é a nossa assessoria de imprensa, atentos à nossa agência de marketing digital, a Data Guide, representada aqui pela Tainara e pelo Rafael, é uma empresa com uma oferta de PO, né, para a parte de LGPD, tanto para Health Tech quanto para hospitais. A Planium, de todos esses, é a única Health Tech, né, é uma empresa que faz transformação digital aí em operadoras de saúde e está num momento aí de crescimento de mercado, se posiciona como mantenedor para ter uma visibilidade maior e acessar outros players que ela busca. O Inova HC aqui, junto com a Mozo, que opera o Inova HC, a RBT Group, é uma empresa que fatura mais de 250 milhões de reais por ano, com produtos OPME, e entrou na BSS porque quer investir em startups, está discutindo com a gente a criação de um fundo de investimento, um projeto, né? O Distrito, que é uma aceleradora que nos apoia, e a Maia, que é uma empresa de BPO financeiro. Tá bom? Então, esses aqui são os mantenedores da ABSS. A gente fala aí de um ecossistema com mais de 400 empresas associadas aqui, tá? Essa aqui é a diretoria, então, estatutária, eleita no final de 2023, e essa aqui é a nossa diretoria convidada. Ninguém na ABSS é remunerado, né? Todos somos voluntários. Eu digo que é um piano bastante pesado para carregar, né? E hoje a gente tem uma novidade, daqui a pouco eu falo, que tem mais uma pessoa que vai passar a integrar aqui a nosso quadro diretivo, tá? Falando de propósito, hoje a gente representa e defende o interesse das empresas que têm base tecnológica em saúde, faz isso em qualquer canto do Brasil, fomenta o desenvolvimento da cultura em tecnologia digital e qualifica os empreendedores para acessar os investimentos e acessarem mercado, a crescerem e terem tração nos seus negócios. Então, os associados são as startups de saúde, as health techs, empresas de ecossistema. A diferença é que empresa de ecossistema, por não ter base tecnológica de saúde, não vota e não se elege para um cargo diretivo. Os parceiros, empresas que dão algum benefício direto para a gente, tipo todo associado aqui acessa os benefícios do distrito, os mantenedores, e os apoiadores são as empresas que nos cedem espaço nos eventos que a gente participa, né? Então, todo ano a gente está com estandes da BSS no CONAP, fornecido pela ANAP, no RIS, na Hospitalar, até esse ano com palco da própria ABSS, fornecida pela Informa Marketing, no FIS e assim vai. Se eu definisse a BSS para vocês numa palavra, seria a palavra acesso, que é acessar uma indústria farmacêutica, uma operadora de saúde, um hospital. A gente fornece isso de forma compromissada ou de forma descompromissada. Eu já falo lá na frente a diferença de um cenário para o outro.
Além de distrito, tem toda a parte de network estratégico, que é o que vocês estavam fazendo aqui nesse nosso café, né, na nossa festa. Toda a parte de network estratégico, então mentoria, pitch de associados, tudo que vocês compartilham nas redes, a gente recompartilha, conexão com líderes de saúde, investidores e participação nos principais eventos de saúde. A gente tem aqui grupos de trabalho que qualquer associado pode liderar, pode sugerir um tema e, junto com outros associados, desenvolver o projeto. Está para sair, já ficou pronto o material, nossa agência está trabalhando. Um guia de melhores práticas de cibersegurança, por exemplo, o primeiro projeto que está saindo do forno. E se o tema de vocês não está aqui, basta sugerir, desde que vocês proponham um projeto que de alguma forma impacte a saúde brasileira de forma direta ou forma indireta. A BSS tem uma voz bastante relevante na Câmara, Senado, Ministério da Saúde e Anvisa, né? Então, quando um associado tem alguma demanda por lá, a gente pode ajudar. Tudo que vocês divulgam nas redes, a gente pode recompartilhar. Quando vocês se associam, vocês passam com a nossa assessoria de imprensa para tentar encaixar uma potencial pauta junto com matérias da diretoria, né? A gente é muito requisitado para isso. Todo mês a gente faz um evento híbrido, como esse aqui que nós estamos fazendo, né? Então a gente está transmitindo online também, depois fica gravado, normalmente aqui nas dependências do Nova HC. Aqui um outro exemplo, um evento que a gente fez aqui de lideranças feminina. Como o Léo comentou, todo associado, pelo menos uma vez por mês, trabalha sem custo aqui de dentro do Nova HC e também tem a opção, de uma forma bem acessível, ter uma posição, poder vir todo dia, inclusive com endereço fiscal, sendo aqui dentro do Inova HC. Além disso, também pode trabalhar dentro do Arca Hub, que fica no Rio de Janeiro, lá em Ipanema. E aqui eu digo para vocês com grande certeza que a grande entrega que a BSS faz, fora a parte de conexões e network, que são os eventos, principais eventos de saúde do mercado. Esses todos a gente participa com stand, e qualquer associado da BSS, independente do plano que ele esteja, se é o mais barato, se é o mais caro, ele pode expor a sua solução dentro do stand da BSS, ele tem a cortesia para entrar no evento. Se eu tenho TV no meu stand, o logo fica passando também, né? Então, isso é um grande benefício. Então, por exemplo, na Hospitalar desse ano, a gente tinha o nosso stand, tinha um palco onde mais de 60 associados puderam palestrar, né? Inclusive, teve até um grande lançamento de um produto na Hospitalar, né? De um dos nossos associados. Aqui algumas fotos, aqui só para vocês terem uma ideia, quando a gente começou, essa foi o primeiro stand que a gente teve lá no Hospitalar. Daqui a pouco vocês vão ver o que virou isso aqui no RIS, né? O nosso Demo Day, o CONAP. Aqui a nossa participação mais especificamente no CONAP, com uma ilha e em volta algumas startups junto com a gente. E essa ilha ficou bem na entrada do CONAP o ano passado, e esse ano vai ficar também, junto, bem na entrada, né? Na Hospitalar, além do nosso stand, a gente teve o nosso palco, que fez bastante sucesso, teve uma audiência bastante grande. E aí, toda vez com um associado nosso, ele pode, então, participa sem custo dentro do nosso stand. Mas, às vezes, a gente tem empresas um pouquinho mais estruturadas, financeiramente falando, então a gente também firma parceria para eles comprarem um stand com um custo bem mais acessível. Então, por exemplo, hoje, com investimento de R$ 4.200, qualquer associado nosso participa do RIS, por exemplo, que é o maior evento de inovação de saúde que a gente tem na América Latina, né? Aqui outros cenários, com o stand um pouco mais estruturado. Na ANAP, com a BSS, dentro do CONAP, hoje uma startup tem um stand como esse, diretamente lá investe R$ 17 mil, via BSS. Quando eu falo via BSS, pela parceria, paga direto para a ANAP também, né? Tem essa condição. E aqui, o que eu acho que a maioria de vocês vai gostar, principalmente quem está pensando em se associar ou não, eu tenho certeza que o Pix vai acontecer amanhã, né? Vocês não tenham dúvida disso.
Hoje nós estamos fazendo a curadoria de 60 estandes para participar do Festival de Inovação na Saúde, que eu fiz em novembro. 60 estandes sem custo. O custo de vocês é a passagem e mais a hospedagem, tá? Então, qualquer associado que tiver interesse, né, a gente já está quase terminando esse número, então quem tiver interesse, corra, se associe logo, porque uma hora isso acaba, tá? E aqui, para fechar a minha fala e chamar as outras pessoas, vou falar um pouquinho dos planos que a gente tem na BSS. Então, todos esses benefícios que eu comentei anteriormente para vocês, no plano Build Startup, investindo 12 parcelas de R$ 139,00 por mês ou R$ 999,00 ano, você tem todos esses benefícios. E para quem não é uma empresa com base tecnológica em saúde, entra no plano Build Ecossistema, o mesmo benefício, só investimento um pouco maior. Nesse cenário, funciona assim, o que eu falei de acesso de forma compromissada ou descompromissada. Aqui qualquer associado que quiser falar assim, Cláudio, eu gostaria de bater um papo com o Anselmo, que é o CIO do hospital tal, tá? Eu vou, Anselmo, você me autoriza a passar o contato? Autorizo. Eu dou o contato, vocês vão mandar mensagem para ele, se ele vai marcar, se ele vai ter interesse, se essa conversa vai prosseguir ou não, eu não consigo interferir. Ou, Cláudio, eu quero falar com o investidor, eu passo o contato do investidor. Se vai acontecer ou não, eu não consigo interferir. Isso é o que eu chamo de forma descompromissada. Vocês estão num evento que nem esse. Cláudio, eu precisava falar com o CIO, eu vou lá e apresento. Se vai acontecer, se vai seguir, eu não consigo interferir. Quando a gente vai para o plano Grow, aqui já é um investimento maior, a gente entra com uma oferta de matchmaking. A gente garante no mínimo 6 conexões no ano, e eu tenho associados aqui que eu entreguei mais de 20 conexões já, que eu marco a reunião com aquele líder hospitalar ou com aquele investidor que você listou. Então o associado me dá uma lista de 50 hospitais, ele quer falar só com CTOs. Então, dentro da nossa rede de relacionamento, a gente provê essas reuniões aí de forma compromissada, né? Além disso, ele acessa oportunidades de co-marketing, tem preferência em palestras que a gente consegue. E aí, passando para o Scale Up, a diferença é uma exposição um pouco maior de marca no nosso site e 2 eventos exclusivos que a gente realiza junto com esse associado, tá? E aí, para fechar, quando a gente fala de mantenedor, são todos os benefícios anteriores, uma exposição massiva de marca em tudo que a gente faz, jantar, pesquisa, webinar, evento em conjunto, né? Então, isso é o que um mantenedor tem de benefício, tá? Para fechar minha fala aqui, eu queria... Você tem 1 minuto, tá, Flávio? Tem que pôr o chapéu, senão nem venha. Eu vou convidar o meu diretor de tecnologia, Flávio Camilo, aqui, por favor, para ele contar uma novidade para vocês que a gente está assuntando, estamos discutindo e pode ser bastante interessante aqui para o nosso ecossistema. E depois eu vou convidar o Rafael da Taita, que gentilmente patrocinou essa festa junina, esse coffee para a gente, que vai fazer uma rápida apresentação de um programa aí de apoio de Taiwan junto à Health Techs aqui no Brasil. Obrigado. Boa noite, pessoal. Sou o Flávio Camilo, diretor de tecnologia da BSS. Também tenho uma startup aqui, né, além de uma fábrica de software. A novidade é, a gente sempre está falando de saúde, mas a gente não está... quando a gente fala de saúde, a primeira palavra que vem na mente de vocês é só o hospital. Mas aí eu lancei uma iniciativa de tentar que as pessoas não virem crônicos através do esporte. Eu fundei uma startup chamada Next Run, que o objetivo é que as pessoas, através do esporte, consigam ter uma melhor saúde. Eu sou um case, né? Perdi 20 quilos aí, vou fazer minha primeira meia maratona agora no final do mês, então é uma coisa legal. E o que a gente está fazendo agora, a gente vai promover uma corrida de 4 e 10 quilômetros. Estamos fechando o local, estamos fechando também os parceiros, vai ter um hospital, um laboratório e uma... de 4 quilômetros é caminhada e corrida, isso. E aí a gente quer transformar a saúde de verdade. Então,
através da Next Run, a gente quer realmente tirar as pessoas do sedentarismo, porque quando a gente fala de saúde, é pensar em longevidade, né? Eu tenho um plano de viver até 120 anos, que é bem desafiador, então a Next vai me ajudar a chegar nisso com vocês aí. Então, são todos bem-vindos, né, nessa corrida, né? Estamos organizando, e São Paulo, incrivelmente, é a cidade das corridas no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 120 mil eventos de corridas registradas no Brasil, é um negócio insano, 13 milhões de corredores aí, e a gente quer transformar a saúde com isso, né? Trazer, já que a gente está vendendo saúde, por que a gente não cuida da nossa de uma forma melhor, né? Acabou meu minuto. Pode. A gente está fechando quem vai ser os apoiadores e o local. Porque, assim, incrivelmente, São Paulo é muito concorrido, a Marginal Pinheiros é muito concorrido, o Ibirapuera é muito concorrido, porque todo final de semana tem uma grande corrida. Sábado e domingo tem corridas, então tá difícil de fechar um espaço. Então, talvez seja em conjunto com um evento em outubro. Então, a gente quer casar um... a USP é uma opção. A gente está entre a USP, o Parque Bruno Covas, para uma corrida pequena ele serve, e a gente também está vendo lá no Imigrantes, sabe? Talvez seria juntar um evento do RIS, que vai ter em outubro, e fazer uma corrida junto, num evento. Fechei minha parte aqui. Posso escapar do chapéu? Pode. Esse negócio aqui, cara. A gente segura, vai. Oi? Obrigado. Tá bom. Melhor por chapéu? Sacanagem. Bom, obrigado ao Cláudio, à BSS, ao Inova. É um prazer estar aqui. Eu sou Rafael Coraço, eu sou da Agência Drone. A Agência Drone é representante da Taitra. A Taitra é uma instituição semi-governamental do governo de Taiwan, que tem muitos eventos ao redor do mundo, né? São dezenas de escritórios espalhados pelo planeta, e a gente está esse ano com um concurso que chama um projeto que chama Go Health with Taiwan. É um projeto para startups de saúde, tecnologia, esportes, healthcare e beleza. O ano passado tivemos o projeto Go Green with Taiwan aqui no Brasil, que foi um sucesso. O Brasil ficou entre os finalistas dos projetos mundiais, não só com qualidade, mas também com quantidade. Foram dezenas de projetos submetidos e com muita qualidade. Taiwan gostou muito do que foi o ano passado, e esse ano selecionou Dubai e Brasil para seguir com o projeto. Então o Brasil é são só 2 lugares, né, que se tornaram referência. Então esse projeto é muito legal, e estou aqui para apresentar um pouco e convidá-los a participar. É um projeto que tem uma premiação de $30 mil para o vencedor, tá? São várias etapas, várias análises, mas a premiação é de $30 mil. Bom, só uma introdução sobre a campanha, uma coisa rápida, tá? À medida que cresce a conscientização global sobre questão de saúde, o governo de Taiwan se preocupa muito em promover o bem-estar físico e mental. Isso para eles tornou-se uma missão coletiva de sociedades, cidades e empresas em todo o mundo. Pensando nisso, o governo convida, né, as pessoas dos diversos setores a participarem do projeto Go Health with Taiwan. O objetivo da campanha anti-Taiwan é estimular ideias criativas que integrem produtos, soluções e modelos de negócios taiwaneses, facilitar a colaboração internacional e criar novas oportunidades de negócio entre Taiwan e outros países, buscar soluções inovadoras que melhorem a saúde e o bem-estar global e gerar um impacto significativo em comunidades locais, cidades, empresas e organizações dos proponentes. Como eu disse, como participar, né, são para vários setores, especificamente mais para esse setor de esporte. Eu sei que falou de esporte, tecnologia, tudo voltado à saúde, beleza, bem-estar, cosmético, tudo que for agregado à saúde, estão todos convidados a participar.
Aqui um pouco, né? Ciclismo hoje é uma coisa muito em alta em Taiwan. O Brasil é um dos principais importadores de material para ciclismo de Taiwan hoje no mundo. Então eles estão bem voltados a ciclismo. Quem tiver projetos de ciclismo está sempre muito bem-vindo nesse projeto. Fitness, Sports Tech e check-ups de saúde e serviços estéticos. Acho que aqui no Inova é o lugar certo para a gente falar sobre saúde, né? Não tem lugar melhor para falar sobre saúde do que aqui. Empresas estrangeiras, quem pode participar são empresas estrangeiras, agências governamentais, entidades legais e membros afiliados, ONGs, associações, etc. O importante para participar é que deve ser membro de uma empresa, unidade governamental, entidade legal ou grupo de entidade não legal. Os projetos, o que precisa ter os critérios para análise do projeto, tá? Benefícios para a saúde e bem-estar, isso representa 25% da qualificação do projeto. Inovação, 25%. Conexão com produtos e soluções taiwanesas, isso é super importante. Tem que servir para Taiwan, tem que servir para o Brasil, tem que servir um projeto para ambos os países. Quando a gente fala sobre saúde, geralmente serve para o mundo inteiro, né? Então é mais fácil de trabalhar. E viabilidade, né? Definir metas claras que você tem para o projeto e ser um projeto viável. Os seis finalistas vão para Taiwan com tudo pago, tá? É uma visita a Taiwan. E as 3 melhores propostas, eu falei a primeira, né? São as 3 melhores propostas, cada um ganha um prêmio de $30 mil. Aqui um pouquinho do cronograma, tá? Já começou dia 15 de maio, vai até 14 de agosto. Os semifinalistas são anunciados de 6 a 10 de outubro. O anúncio dos finalistas de 10 a 14 e a competição final dia 9 de dezembro. E no início de dezembro, depois do dia 9, a gente anuncia as 3 melhores propostas. Aqui tem um website oficial, não sei depois se tem como compartilhar o website oficial, tá? Claro. Faltou um QR Code. Faltou um QR Code, você tem razão, vou colocar um QR Code. Tem um vídeo. O vídeo, por favor. Sim. Bom, então esse foi o vídeo de apresentação. Repetindo, qualquer projeto que sirva para bem-estar, saúde, tecnologia, ligados a Brasil e Taiwan, são bem-vindos, tá? Esse projeto é submetido no site ali, a gente faz uma curadoria do projeto antes de enviar para Taiwan. Então a gente, recebendo o projeto, entra em contato com a startup, entra em contato com a pessoa para refinar, para entregar com a melhor qualidade possível para Taiwan, ok? Acho que é isso. Tá bom? Cláudio, muito obrigado pelo tempo, pelo prazer a todos, parabéns pelo projeto de vocês. Obrigado, Rosiane, que sempre me deu um bom suporte aí, obrigado, hein?
Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso evento, eu queria convidar agora o nosso novo integrante da diretoria da BSS, que já vai chegar e já vai receber o seu chapéu. Anselmo, por favor. Isso aí. O Anselmo, oficialmente, a partir de hoje, ele veio dar essa palestra aqui para a gente, né, de um tema bastante importante, que são os desafios aí que as startups têm, desafios, oportunidades aí para acessar o mercado da saúde. Ele tem uma trajetória bem interessante, que não se limita ao hospital, ao operador, ele vai contar um pouquinho. Mas a proposta da ABSS, trazendo agora um CIO para a associação, é que vocês tenham um ponto de contato, né, para ajudar a validar caminhos viáveis ou não para acessar os stakeholders que vocês têm interesse, né? Além disso, a instituição que ele vai apresentar também tem uma certa fome de POC, né, de validar projeto, tem interesse em desenvolver projetos, tá? Então, Anselmo, seja muito bem-vindo aí ao nosso time. Obrigado. Boa noite a todos. Cláudio, em nome de toda a diretoria da BSS, agradeço, ele já fez ali o sinal, tem que colocar, não tem jeito. Então vamos lá. Agradeço primeiramente o convite, a oportunidade. É fundamental a gente fomentar, né, esse movimento de inovação e essa conexão das startups que precisam cada vez mais provar seu conceito, né, e escalar seu negócio e realizar essa ponte aí com as instituições de saúde. Bom, como o Cláudio comentou, eu sou Anselmo Antunes de Carvalho, estou aqui representando o Hospital Santa Rita, aqui da cidade de São Paulo, ficamos na Vila Mariana. Estou há 1 ano e meio atuando como head de tecnologia no hospital, e é um hospital que eu trago um pouquinho da história dele, mas antes de entrar na história dele, eu vou contar um pouquinho da minha, né, até me apresentando para os demais gestores da BSS e para os associados da BSS. São aí pouco mais de 22, 23 anos de atuação profissional em tecnologia, tenho formação como gestor hospitalar, tenho formação como gestor de tecnologia e projetos e também como gestor de pessoas, com 2 MBAs. O grande diferencial, e eu acredito que foi isso que a BSS enxergou, foi eu não ter limitado a minha carreira apenas em uma vertical, ou seja, atuando somente em tecnologia e somente em um perfil de indústria. Então, tive a oportunidade de experienciar ações fora do país e atuar em diversos ramos da indústria, no varejo, indústria automobilística, e o setor de saúde me encantou ali meados de 2007, 2008, e é uma curiosidade que a gente deixa no off-label, né? Deixamos como off-topic, não coloco no currículo nem tampouco no LinkedIn, mas meu ingresso na área da saúde foi pela porta dos fundos, atuando em uma funerária. Então, a pedido de um grande amigo que veio a se tornar meu padrinho de casamento, fui desenvolver um sistema, né, para uma funerária e acabei vivenciando todo o momento do luto, que é o fim da vida. E logo em seguida tive a oportunidade de atuar como mentor de uma startup de comunicação com pacientes na primeiríssima infância. Então eu falo que eu fui da porta do fundo até o começo da vida muito rápido. Mas tive a oportunidade de atuar também no sistema Unimed, como também gestor de tecnologia. Uma delas foi a Unimed Paulistana, que gerenciava o Hospital Santa Helena, no bairro da Liberdade, também aqui em São Paulo. Não fui culpado por a Unimed ter quebrado. Muitos, quando eu falo isso, vêm me passar o boleto, né? Ó, tá me devendo 3 milhões, tá me devendo 4 milhões. Mas
Saindo de lá, fui para essa startup de comunicação com pacientes, onde o termo chatbot ainda nem existia. Quando tudo aquilo era mato, a gente começou desenvolvendo o sistema de mensagerias que comunicava às gestantes, às mamães, principalmente de primeira viagem, no SUS, todo o protocolo de acompanhamento, todas as fases da gestação até o final da primeiríssima infância. Com esse projeto, nós ganhamos um prêmio da Fundação Bill e Melinda Gates, do Bill Gates, e da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, aqui no Brasil, o que nos permitiu explorar outras áreas do cuidado, principalmente essas jornadas que hoje nós temos grandes empresas realizando, como a Nilo, por exemplo, mas naquela época eram jornadas muito comuns, mas no movimento analógico. Né? Então, operadoras de saúde cuidando de pacientes crônicos em uma quantidade limitada por telefone, né? Alguns centros de cuidados referenciados, e nós começamos, através de chatbots, monitorar pacientes diabéticos, crônicos cardíacos, as próprias gestantes, né? Em larga escala. Nós ganhamos alguns méritos, alguns reconhecimentos. Nós conseguimos fazer um trabalho muito interessante da fase 3 da vacina da dengue com o Instituto Butantan, monitorando os sujeitos durante os 4, 5 anos da pesquisa de ensaio clínico, né, o que permitiu hoje a vacina do Butantan estar aí para toda a sociedade disponível. Em 2018, eu integrei o quadro de executivos da Bionexo, atuei lá por 5 anos e fui convidado a assumir aí agora a gerência de tecnologia do Hospital Santa Rita. E aí eu começo falando do case que eu trouxe para compartilhar com vocês. O Hospital Santa Rita é um hospital centenário, completou 101 anos agora em maio, foi referência e andou muito para e passo com o Einstein aqui em São Paulo, porque o corpo clínico dele era formado por grandes diretores do Einstein. Nós firmamos no Hospital Santa Rita a primeira cirurgia cardíaca do Brasil. E nós criamos a segunda, na verdade, UTI da cidade de São Paulo, somente após a do Einstein. E nós fizemos isso, primeiro, em consideração e respeito ao tamanho da instituição que é o Einstein, e segundo, porque na época o hospital era gerido por uma ordem religiosa e decidiu-se esses grandes marcos que eu trago aqui ser sempre realizados naquela data comemorativa ali do aniversário, em comemoração a Santa Rita. Nós ganhamos alguns reconhecimentos da ONA principalmente, mas muito importante dizer que em meados de 2022, o hospital, que já vinha em algumas ações de decadência, primeiro, provocadas por esses movimentos de verticalização das operadoras de saúde aqui da cidade de São Paulo. Segundo, um hospital de pequeno a médio porte, sanduichado por pelo menos 13 grandes instituições ao seu redor. E terceiro, pela situação imposta pelo Covid, que bloqueou as cirurgias eletivas na sua primeira onda da pandemia. Então, basicamente, o hospital faliu e foi adquirido por um fundo de investimentos. Saiu no mês passado no Estadão a divulgação do nome do fundo de investimentos. Até então nós mantínhamos isso em privado, mas é o Fundo Prisma, que também possui outros ativos de saúde, entre eles uma health tech que é a Bionexo, outra health tech que é a Folks. Então, hoje, eu digo que o hospital está em plena transformação e reconstrução. Não somente uma reconstrução civil e tecnológica, mas uma reconstrução de marca e prestígio junto à sociedade paulistana. E nesse movimento, faz parte do nosso papel, estou aqui com o Gilberto, que é o nosso também supervisor da área de infraestrutura e segurança da informação, e com outros parceiros como o Fernando da Nemer, que está aí, obrigado pela participação também, Fernando. Usar aquele tempo que eu considero como ócio criativo, para a gente não cair no ostracismo dos desafios que uma instituição com esse perfil traz, que passam por todos os aspectos que vocês possam imaginar. Passar uma fibra ótica em um hospital centenário é desafiador. Instalar um prontuário eletrônico é desafiador. Trazer um ERP de mercado é desafiador. Então, no meio de tudo isso, como a gente faz para se manter sempre motivado, motivar a equipe, nos mantermos conectados ao ecossistema e ao universo de inovação? Fazendo também inovações.
Então, dentro do Hospital Santa Rita, encabeçado pelo nosso diretor técnico, Dr. Luciano Pessoa, nós formamos um comitê de inteligência artificial, que tem como objetivo mapear instituições, principalmente startups, que estejam desenvolvendo alguma ação focada em hospitais na linha de inteligência artificial, não somente no setor assistencial, mas principalmente também no setor administrativo, que vise 3 grandes blocos. O primeiro bloco é a eficiência econômica, o segundo bloco é a eficiência operacional e o terceiro bloco é a segurança do paciente. Então, criamos esse comitê formado por grandes lideranças do hospital e também convidamos algumas pessoas, né, parceiros, para integrar o comitê. Hoje o Hospital Santa Rita tem como CEO o Dr. Wagner Cordeiro Marujo, que foi durante muitos anos CEO do Hospital Infantil Sabará. Nós temos como CFO o professor Sérgio Lopes Bento, que foi CEO do Hospital Samaritano aqui em São Paulo, foi professor também da Faculdade de Administração da USP, na matéria de custos hospitalares, do curso de gestão hospitalar. Então, o hospital tem grandes nomes que já deram grande parte da sua contribuição para o setor e agora estão trabalhando nessa reconstrução do Hospital Santa Rita junto comigo. E de janeiro para cá, nós criamos grandes marcos de entregas. Nós conseguimos formatar esse comitê, focar uma ação muito específica que eu vou detalhar para vocês já já, e mês a mês apresentar para o corpo de gestão e divulgar na mídia grandes ações que fizeram com que o hospital pudesse participar do primeiro showcase da ABSIS junto com a ANAP, que pudesse apresentar num evento privado da Amazon AWS aqui no Brasil, que pudemos levar inclusive para a feira hospitalar esse caso de sucesso, que diz respeito a uma tecnologia utilizando a conversação e a transcrição dessa conversação com a ajuda da inteligência artificial, formatando ela no modelo do nosso prontuário eletrônico. Ou seja, toda a jornada do paciente na unidade de urgência e emergência, que é o nosso pronto atendimento, foi aplicado um piloto utilizando inteligência artificial. Hoje, a grande reclamação, a grande insatisfação do paciente, quer seja numa instituição particular, privada, quer seja no SUS, é a atenção que ele recebe, tanto do corpo de enfermagem quanto em uma consulta. Muitos relatam que o médico sequer olha para a sua cara. Cada vez mais, a gente que trabalha também nessa frente de infraestrutura e adquirimos ativos, nós temos cada vez mais computador quando a gente adquire com uma tela maior, né? Eram 13 polegadas, 14, 15, 17, 19, já estamos recebendo equipamentos com 22 polegadas e cada vez mais o médico com muitos ativos tecnológicos precisando ter uma grande proficiência para lidar com o paciente. E no final o cuidado acaba quase ficando em segundo plano. Nós temos aqui médicos que podem ou confirmar ou refutar isso, sintam-se à vontade, mas a realidade é, nós enxergamos nessa inteligência artificial a possibilidade de criar esse protocolo que vai acompanhar o paciente tanto no regime da triagem quanto na hipótese diagnóstica e, através dela, dar uma direção, eu diria, para o profissional. Aplicando isso nos ambientes que eu comentei, nós conseguimos ter uma redução de pelo menos 35% do tempo na triagem, uma assertividade maior que a do profissional de enfermagem, enquanto o profissional de enfermagem aplicando o protocolo de Manchester, ele teve 90% de acerto, a inteligência artificial acertou 100% das vezes. O protocolo de Manchester, para aqueles que não têm intimidade, é um protocolo que avalia o risco do paciente no momento que ele chega na instituição e, através de cores, ele determina o tempo de cuidado que esse paciente precisa ter, ou se ele pode ser cuidado e seguir a jornada num pronto atendimento, ou se ele precisa evoluir para uma unidade de terapia intensiva ou até mesmo para um procedimento cirúrgico de emergência. Já na hipótese diagnóstica, cabe ressaltar que depois da conversação, todo esse conteúdo é descartado e ele, através do prompt, ele padroniza
essa conversa, criando ali um prontuário padronizado. Essa hipótese diagnóstica ela pode ser totalmente alterada pelo profissional de saúde, mas cabe também uma observação muito importante que nós levamos, que é o vínculo com o PubMed. Quando a gente fala em inteligência artificial, é muito comum a gente falar que as inteligências artificiais começam a gerar conteúdos do zero, né? Mas não, aqui nós, para evitar esse tipo de situação, nós linkamos essa inteligência artificial ao PubMed, garantindo que toda a orientação vai numa linha correta de atenção à saúde. E agora a gente começou a explorar outras aplicações dessa mesma inteligência. Uma vez que os processos hospitalares eles são muito conhecidos, são jornadas muito conhecidas, o atendimento da evolução de uma enfermagem dentro de um leito com o paciente também é comum. Ela faz a verificação de segurança, ela faz as checagens se o paciente estiver ligado a algum equipamento de sinais vitais, ela faz a aplicação de uma medicação, a aferição de alguns indicadores do paciente, e ela preenche isso no prontuário. Só que hoje nós temos, pela primeira vez, eu diria, um encontro geracional que vai de 4 a 5 gerações, trabalhando numa mesma instituição. Nós temos aqueles profissionais técnicos de enfermagem, nós temos até mesmo, no âmbito administrativo, jovens aprendizes, nós temos aqueles profissionais que já se aperfeiçoaram, nós temos profissionais sênior, nós temos profissionais que atuam em instituições de vários perfis, que atuam em instituições que são OS, instituições privadas, instituições com ONA, instituições com outras acreditações, outras certificações. Então, para garantir a padronização é muito desafiador. E nós conseguimos atingir esse estado com essa inteligência artificial. E agora, aplicando também em outras unidades. O que nós imaginamos? Ampliar essa utilização, pilotar novas tecnologias, e aí entra um pouco da minha visão, tendo atuado como fornecedor de tecnologia, tendo atuado como empreendedor, tendo atuado em vários perfis de empresas de saúde, né, tanto operadoras, quanto hospitais, quanto health techs e startups, que eu enxergo nos hospitais um grande laboratório. E principalmente quando nós somos uma startup, a gente anseia por isso. Nós precisamos provar nosso conceito, e mais do que provar conceito, nós precisamos de números, nós precisamos de muitos dados para que, quando eu for ao mercado prospectar, eu tenha minimamente um senso de autoridade. Outros clientes possam enxergar na minha iniciativa essa autoridade, que vai muito além de um PowerPoint, a gente sabe. Então, hoje nós já temos outras inteligências artificiais embarcadas em soluções no hospital, em outras áreas, e nós queremos começar a apresentar esses indicadores de sucesso. Entre as soluções que nós temos, o parceiro nosso, Fernando, mais uma vez, da Nemer aqui, que já está com um contrato firmado, começou também provando o conceito, executando uma POC, e agora já consolidado com a sua tecnologia. Nós temos a Dr. Mobile hoje fazendo todo o trabalho de mensageria, uma startup muito conceituada, tem muitos clientes ali no Brasil. Nós hoje realizamos um kickoff com a TXP Medical, uma startup japonesa que está ingressando no Brasil e encontrou no Hospital Santa Rita uma possibilidade. É uma inteligência artificial OCR, né? Então, através de uma fotografia, ela consegue identificar tudo o que está no monitor de sinais vitais e levar isso para o nosso prontuário. Em média, pelos nossos cálculos, a gente vai reduzir em 54% o tempo de anotação da enfermagem. Liberando enfermagem de atividades administrativas, nós vamos ter um foco maior no cuidado ao paciente. E a Cure, também parceira, né, da BSS, já com o NDA assinado e pronta para realizar ações conosco. E nós temos também um ambiente de benchmark, onde, através da do nosso convívio, do nosso ciclo de amizade, a gente convida outras instituições para ir conhecer os benchmarks que nós realizamos. Então, isso, mais uma vez, agora na posição também aí do corpo diretivo da ABSS, é deixar para vocês, principalmente empreendedores e empreendedoras que possuem startup, que o hospital
principalmente com o perfil que o Santa Rita tem, ou seja, um hospital de pequeno, médio porte, né? Nem tão pequeno, nós somos um hospital de 144 leitos, 20 unidades de terapia intensiva, 2.500 atendimentos de pronto atendimento mês, cerca de 600, 700 atendimentos especializados em ambulatório de especialidades, hemodinâmica, endoscopia. Então, assim, nós temos toda a complexidade de uma grande instituição com o tamanho de uma pequena instituição, e principalmente sem as barreiras que eu diria vão muito além de técnicas e quase esbarram numa barreira política, né, que é o famoso compliance. Por compliance, a gente não pode aceitar executar uma startup. Por compliance, a gente não pode fazer POC, né? Quantas vezes vocês já ouviram isso? Eu, na jornada empreendedora com a minha startup, era a minha grande frustração. Eu não estou aqui, né? A famosa frase, eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, mas eu só quero rodar uma POC, né? E eu rodava o Brasil tentando provar esse conceito e era mega desafiador. Então, deixar aqui para vocês a nossa visão, né, que vai muito além da visão do Anselmo, é um drive do Hospital Santa Rita para o setor, né, para o ecossistema de saúde. Nós estamos abertos através do nosso comitê de inteligência artificial, conhecer as inovações de cada um de vocês, pilotar e, por que não, co-criar, contratar e gerar, quem sabe até spin-offs. Lembrando, né, da famosa, né, da palavrinha que é a cereja do bolo, a gente costuma dizer que é quem está por trás do hospital hoje é um fundo de investimento que possui na sua carteira de ativos outras health techs. Então, essa palavra-chave eu acredito que abra muitas oportunidades, né, de investimento, de pontes, de conexões com outros investidores, né? Então, com isso, eu encerro a minha apresentação. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, a participação de todos, e, Cláudio, principalmente o convite, como eu comentei com você, aí sim, por compliance, submeti, depois da conversa com o Cláudio, o convite feito pela BSS à nossa diretoria executiva, né, ao CEO do hospital a quem eu me reporto, e tendo de acordo, hoje o Cláudio fez esse anúncio, integro aí com muito prazer, espero contribuir com toda a BSS. Obrigado, pessoal. Muito bom, Anselmo. Obrigado. Anselmo, vamos abrir um pouquinho para perguntas para o pessoal. Agora. Prefeito. Pode. Oi, Cláudio, tudo bom? Meu nome é Nise, estou aqui também. Anselmo. Gostei muito, fico feliz, eu já estive no Hospital Santa Rita várias vezes, acompanhando alguns pacientes, e realmente fico feliz porque a gente precisa de cada vez mais estruturas que tenham capacidades aqui em São Paulo. Eu não entendi direito a questão do uso do PubMed para alinhar as condutas. Como é que isso é feito? Doutora Anice, é um prazer tê-la acompanhando essa apresentação, pela referência que a doutora é na medicina, na saúde e na sociedade brasileira. A contribuição que a doutora fez no período da pandemia, eu acredito que salvou milhares de vidas. Há controvérsias, mas muito obrigada. Mas eu sou partidário e adepto dos pensamentos e compartilho os pensamentos da doutora. Muito obrigado. Trazendo, então, o tema, essa inteligência artificial co-criada pela Dr. Mobile com a participação do Hospital Santa Rita se linka à PubMed, que é hoje um dos maiores arcabouços de pesquisas clínicas e pesquisas de medicina, e traz a avaliação daquilo que o médico orienta com, de fato, o que deve ser a conduta. De novo, nunca restringindo nem afirmando, mas sim indicando. Por exemplo, o paciente indica dor de cabeça, alguma tremedeira nas mãos, e o médico na conduta indica a aplicação de uma benzetacil. Como há o link com a PubMed,
no final da transcrição convertida em um prontuário, ele vai colocar, embora a sua indicação tenha sido pela Bezetacil, de acordo com as avaliações colocadas no PubMed, ele traz, na hora já faz. Embora já existam outras empresas fazendo isso, só PubMed nesse momento, mas o que é muito bacana, uma vez o médico alterando essa conduta, ele vai retroalimentando essa IA. Mesma coisa se ele aceitar. Na próxima indicação, ela vai colocar que a última recomendação foi nessa linha, mas ela já vai salientar, embora não seja. Então, ela sempre vai trazer a referência da PubMed e ela também se linka à base de medicamentos. Então, o profissional de saúde pode falar a marca que for, ele vai colocar no prontuário o princípio ativo da droga receitada. Isso vai fazer com que os prontuários sejam de fato padronizados, que é uma das avaliações feitas pela auditoria de acreditação. Obrigado. Anselmo, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem mais ou menos algumas áreas de dentro da instituição com dores que ninguém começou a escrufunchar, ninguém começou a olhar ainda? Olha, é o que eu costumo dizer e parece, né, até estranho uma instituição na maior metrópole da América Latina, a quinta maior do mundo, você falar que o seu sistema, o seu ERP não é um TASI ou um MV, né? Mas nosso não é. Então, os desafios começam na porta do pronto atendimento. Nós nos tornamos, ao longo dos anos, especialistas em interoperabilidade, ou seja, integração de sistemas, porque o nosso ERP não é o mesmo que o prontuário eletrônico, são dois sistemas apartados. O local onde eu tiro a senha é um sistema, a chamada dessa senha na triagem é outro, e assim vai. Então, eu diria que o desafio é da porta para fora e da porta para dentro. Da porta para fora, na jornada do paciente, o que muitas instituições já fazem, como check-in à distância, a geolocalização no caso de um receituário, para você ter ali a farmácia, o envio de um laudo de um exame de imagem. Então, essa parte de mensageria e jornada do paciente, embora, de novo, muitas startups e health techs já façam, nós ainda não temos, então é uma oportunidade a se explorar. Da porta para dentro, tudo que possa otimizar o tempo do nosso corpo assistencial é olhado com bons olhos. Então, hoje não, né? Eu diria que nos últimos 15 anos, com o advento do prontuário eletrônico, nós conseguimos muitas façanhas, entre elas trabalhar Big Data assistencial, criar incríveis dashboards, criar BIs assistenciais, mas a gente incumbiu muita ação administrativa a esse corpo assistencial. E, de novo, pelo conflito geracional, nós temos uma geração já com IA nativa, né? O chipset ali já orientado a uma rápida digitação, a digitação em teclados mobile, enfim, e nós temos outras gerações que ainda pegam milho, né? Fazendo uma paródia aí com a nossa festinha, então ficam catando milho ali no teclado. E aí vem a percepção do paciente, né? Aquela ali demora mais, eu não quero. E muitas vezes isso não está ligado ao cuidado, está ligado ao tempo que esse profissional passa junto ao paciente. Nas áreas administrativas, a dor é a de todas as instituições, é ciclo da receita, né? Como a gente consegue otimizar o fechamento de uma conta médica, agilizar um faturamento, uma auditoria, uma glosa, né, que ela vai existir, né, querendo ou não a instituição, ela vai estar lá. Como que a gente consegue? Então, vai muito ao encontro das iniciativas que a gente vem recebendo, vem pilotando, vem experienciando, e a gente pode explorar outras coisas. Nós temos, querendo ou não, dentro do hospital, um público B2C. Nós temos, cada um dos colaboradores são potenciais clientes que as startups podem explorar, né? Eu falava muito isso para a própria Bionexo, né? Poxa, você é uma plataforma transacional, mas você já pensou em, de repente,
colocar aí algum birô de crédito? Você tem ali mais de 100 mil pessoas utilizando a sua plataforma. Você já não pensou em colocar ali alguma coisa? Então, essa visão, olha, eu desenvolvo um produto e esse é meu core, mas pensa no hospital como um ecossistema e não só como um cliente. Ali dentro você tem toda a complexidade que uma grande instituição tem. A gente costuma dizer que mais complexo que um hospital, só um aeroporto, que pode ter dentro dele, inclusive, um hospital. Tá? Então, nós temos ecossistema de limpeza, nós temos ecossistema de estacionamento, nós temos ecossistema de logística reversa, armazenamento, né, os storages de imagens, de documentação, o SAMI, né? Tem áreas assim para digitalizar que a gente nem imagina. Né? No momento atual do hospital, a área de segurança, fiz uma excelente conversa com a Data Guide, proporcionada pela ponte aí, através da BSS. Né? É um hospital em reconstrução. Eu consigo trazer uma célula de cibersegurança para o hospital, ter um DPO de renome no mercado, 3, 4 analistas, um coordenador e tudo mais? Não consigo. Então, surgiu aí, através da Data Guide, uma oportunidade de eu, pelo menos, colocar o flagzinho lá. Estou fazendo lição de casa. Tem um parceiro aqui me ajudando. Né? Eu acho que tem oportunidades N. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu tenho várias. Para de ser fominha. Deixa eu te perguntar, assim, literalmente, nesse 360 do que vocês apresentaram como soluções tecnológicas, o que a gente tem de porcentagem de aprovação e negativa ali, né? Tanto da parte financeira quanto da parte, é óbvio que você não precisa me dar detalhes, mas quanto da parte do paciente propriamente dito, né? Ali do B2C. Porque a gente, lindo, legal, prontuário, tá rolando, mas o paciente, ele quer saber o que tá trazendo de resultado para ele. Aí vem o lado ruim, o lado negativo das startups, pelo fato, modesta parte, pelo fato de eu já ter atuado do outro lado da mesa como fornecedor e como empreendedor. A primeira peneira é a nossa percepção. Né? E aí cabe também um alerta. A gente, às vezes, não gosta de ouvir algumas verdades, mas elas precisam ser ditas. E deve ser encarada pelo empreendedor como um espaço de mentoria. Né? Então, primeira coisa, a gente viu, isso é postagem, isso é besteira. Vem cá, você tem certeza que você quer pilotar isso? Por que você não faz um produto nessa direção? Muda? Então, essa é a visão nossa de co-criadores. Experiência do paciente. Primeira impressão dele falando da IA que nós colocamos. É o grande receio de ser monitorado. Né? Alguém está me escutando aqui, isso é gravado, não é? Então, a abordagem do corpo assistencial é fundamental. Não é só falar, a gente vai iniciar aqui uma inteligência. É explicar a importância. O próximo passo que nós vamos executar no pronto atendimento é tirar o computador de alguns consultórios e deixar um tablet para o médico ter um front-facing ali com o paciente. Estamos, inclusive, avaliando como consultórios de terapia, você só ter as poltronas. Você tirar aquela mesa de médico incrível e deixar só uma mesinha redonda, pequenininha como essa, com o tablet ali, fazendo esse processo de inteligência artificial. Qual é a expectativa futura do paciente? Receber isso na palma da mão, poder ter acesso ao prontuário dele, a um ciclo de saúde dele. Né? Vantagens financeiras. Ainda não foi possível a gente quantificar, como eu coloquei na apresentação. Mas quando a gente elimina esforço administrativo do assistencial, eu estou economizando. Eu estou economizando e a cifra não é baixa. Porque está sendo bem aceita. Muito bem aceita, é óbvio. O approach que serve para o paciente serve para os colaboradores. Quem que gosta de alguma coisa a mais para fazer. Em tempo de piloto, eu não vou investir em uma integração, por exemplo. Mas
eu vou executar esse processo e, ao final, você tem que dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no prontuário. É a abordagem, é a participação numa iniciativa dessa. Quando ele começa a ver, poxa, saiu num saúde business, pô, os caras estão lá eles também se sentem parte disso, né? Então, é o approach tanto para dentro quanto para fora, para pacientes e para colaboradores, que vai conseguir trazer esse engajamento. O financeiro, eu acredito que ele vem. Ele vem. Boa noite, tudo bem? Eu sou paciente, infelizmente, né? Fiquei doente, mas eu sou paciente, eu moro do lado do Santa Rita, meu pai já foi internado e é um muito bom hospital. Eu fui atendida super rápido a última vez que eu fui, não tive problema nenhum, só elogios a toda a equipe. Eu sou aqui associado, eu estou com um projeto de engenharia clínica que eu estou fazendo e a gente está colocando no HC, ainda está em sigilo. E eu tenho uma outra startup da área da saúde da mulher que são dispositivos médicos. Aí eu queria perguntar, da parte da engenharia clínica, por exemplo, a gente tendo tudo rodado direitinho, aí vocês recebem a gente lá, a gente te manda um e-mail, como que funciona quando a gente tem uma ideia e a gente quer levar para você? Boa noite. Boa noite. Fico muito feliz de ouvir esse relato, porque, como eu falei, o hospital passou por uma transformação. Todos aqueles que puderam já nos visitar, eu acredito que veem isso. E ainda hoje, e por um bom tempo, o hospital será um grande canteiro de obras, né? Essas transformações fazem com que a gente consiga entregar valor, entregar agilidade, entregar qualidade, mas ela tem o seu preço, né? Então a gente ainda convive com algumas limitações físicas, né? Alguns processos que impacta também diretamente no paciente, mas fico feliz que as suas últimas percepções tenham sido positivas. Como eu falei, nós temos um comitê permanente de inteligência artificial. Esse comitê, ele trata iniciativas, esse comitê ele é aberto, esse comitê ele recebe convidados. Meus contatos, os contatos do Dr. Luciano, que é o nosso CMIO hoje, nosso diretor médico técnico também, os contatos da diretoria, eles estão todos publicados no nosso site, eles estão abertos, nas redes sociais você consegue nos encontrar, e é o nosso, como eu falei, é o nosso desejo, é o nosso interesse receber essas iniciativas. De novo, isso que muitas instituições colocam e chamam de compliance, mas eu, pessoalmente, por já ter sido fornecedor, empreendedor e agora cliente, eu falo que alguns aspectos ok, outros são muita política, né? Porque, poxa, um NDA, um MOU, eu acho que já garantem certas barreiras entre a iniciativa e a instituição. Agora, tem instituições que falam, tá bom, nós vamos colocar aqui para o ano que vem. Poxa, eu estou em julho, eu só queria te apresentar. Então, nós não temos essas barreiras. Vai ser um prazer conhecer. É uma área que carece, inclusive, de inovação. É uma área que vem se reestruturando também. Vai ser um prazer. Aí eu te mando um e-mail. Mas pergunta difícil. Vai ser médico, vai ser importante, é uma pergunta para mim. A gente está desenvolvendo aqui em sigilo, mas aí na sequência a gente já leva para você. Muito obrigado. Oi, boa noite. Meu nome é Fernando, sou sócio da Nemer. Obrigado pelas menções, Anselmo, obrigado pela parceria e obrigado pela troca de experiências, parabéns pela sua carreira. E é justamente sobre isso que eu vou perguntar. Você já passou por fornecedor, já teve sua startup, hoje está dentro dos pais. Você contou muito para a gente como é o ambiente dentro dos pais, especificamente no que você trabalha. Do seu ponto de vista das startups, o que as startups podem fazer para se beneficiar disso? Porque, como você falou, é difícil aumentar o portfólio, é difícil começar a conversa. O que você vê que as startups não fazem de bem e que, com isso, acaba evitando de aproveitar situações como essa que você descreveu? Obrigado. Obrigado pela sua participação. Não vou dizer que as startups não fazem bem, mas é aquela coisa que muita sede ao pote, e é natural, né? A gente quer ou devolver o dinheiro para o investidor anjo, ou conseguir dinheiro para se manter mais um mês vivo no nosso coworking ali, pagando os boletos, é natural. E aí, por essa ansiedade, quando eu desenvolvo algo,
quem eu penso como meu potencial cliente, meu principal, para quem eu quero apresentar? Para os grandes. Ali está o pote de ouro, né? Ele que vai ter o ticket maior para me pagar, enfim. Mas, de novo, vai esbarrar nessas barreiras. É compliance, é jurídico. Muitas vezes você nem consegue chegar, porque o organograma é tão complexo que você chegar num head, né, de área para apresentar o seu produto é desafiador. Né? Eu sou uma plataforma. A plataforma não é comigo, eu sou psicólogo, você fala lá com o cara da TI. Aí você vai com o cara da TI, cara, assim, minha culpa, eu faço isso muito com o Gilberto, né? Vem fornecedor direto. E aí, assim, para não simplesmente deixar lá no vácuo, eu faço o contato da equipe, eu falo primeiro com ele e tal, eu consigo ali, porque minha agenda é mais escassa. Então, mapear, aí eu diria, se eu pudesse fazer alguma coisa diferente enquanto empreendedor, mapear instituições que me permitam executar um mínimo produto viável, fazer uma POC, rodar um piloto, entendendo que, eventualmente, no começo eu não vou ter nenhuma ajuda de custo, nem para o meu transporte. Né? Eu preciso ter isso. E eu preciso deixar declarado, por isso o MONU é fundamental. Olha, eu topo fazer uma POC com você, mas vamos firmar aqui um acordo de intenções. Rodolfo, você consegue contratar pelo meu preço de custo? Você consegue me indicar para outros? Você consegue fazer marketing comigo, participar de lives, fazer divulgação aí? Porque você deve ter budget para isso. Eu sou startup, eu não tenho. Né? Então, me ajuda a te ajudar. De que forma a gente consegue fazer isso? Porque nem sempre é o money. Eu também sou contra o cliente achar que deve pagar tudo com smart money. Eu acho que tem que ser money. Mas tem formas e formas. Né? Então, eu acho que é fundamental. Mapeie instituições menores, mapeie instituições fora de um eixo mega hypado como São Paulo. Por isso que eu falo, a gente, embora seja um patinho feio, né, sanduichado, como eu falo, por muitas grandes instituições, o grande ativo do Santa Rita é essa oportunidade de estar super bem localizado do ladinho do metrô, rodar uma POC, cara, não preciso gastar muito para ir lá, participar de algumas reuniões, fazer um pilotinho rápido. Então, eu acho que isso é algo a se pensar. Olá, Anselmo, tudo bem? Eu vou aproveitar essa fala e dizer o seguinte, além de tudo isso, é um hospital lindíssimo, né? Porque é uma graça, a gente se sente realmente num hospital que realmente acolhe. Eu tive a oportunidade de atender o hospital há mais de 15 anos, eu era, na ocasião, da GE na parte de imagens e me impressionava a preocupação do todo. Você, na sua fala, trouxe uma palavra que você disse, hoje nós já estamos, claro, olhando aí a logística reversa, né? A gente sabe que quando a gente fala de logística reversa, muitas vezes a gente associa somente ao grande, né? E não, a gente sabe que ao grande quer dizer ao resíduo grande, a gente sabe que tem um resíduo pequeno. Só para deixar mais claro, recentemente a ANAP disse que eles têm dois desafios para o próximo ano. O primeiro como é que a gente cuida das pessoas, a questão da rotatividade, e o segundo como é que nós melhoramos as nossas ações de ESG. Então, a minha pergunta sim, já fazemos a reversa, né? A logística reversa, mas o que mais nós podemos fazer dentro de um hospital que é mais enxuto, né, do ponto de vista de economia de água, de energia, de outros resíduos, o que vocês têm visto, né, ou de repente mesmo startup, o que vocês têm feito, e se é um planejamento, porque a gente também sabe que existem hospitais grandes que não fazem, ainda não fazem, e existem hospitais grandes que já fazem, como é o próprio Moinhos de Vento, que tem uma excelência nisso. Então, esse olhar de ESG, de cuidado com as pessoas, com o resíduo, como é que vocês estão olhando? Legal. Obrigado por estar aqui. A gente coloca ali nas redes sociais, pede a participação, mas às vezes a gente nem imagina, né? Com prazer. A gente vinha já conversando por WhatsApp para marcar alguma coisa essa semana. Aí, ó, que bom. Bom, o hospital no ano passado criou um prêmio, né,
permanente de sustentabilidade, pensando nos seus colaboradores apresentar iniciativas ligadas a algum dos eixos do ESG. Com isso, a gente conseguiu fomentar redução de 10% na pesagem do retorno limpo na área da nutrição, né, da nossa cozinha. Nós conseguimos reaproveitar, não vou saber o percentual, mas porque eles falaram ali quilos, enfim, mas nós conseguimos reaproveitar os resíduos recicláveis. Nós já fazemos um processo de logística reversa com material de escritório. Então, eu quando cheguei lá, eu achei meio fundo. Para você pegar no almoxarifado lá outra caneta, você tem que devolver a carga da caneta usada. Você fala, meu, é uma bique. E eu achei aquilo ridículo no primeiro momento, mas depois, quando eles explicaram, poxa, a gente é aqui, a gente reprocessa, né, faz o descarte consciente de tudo. Né? Então, o hospital é aquilo. No passado, o hospital foi referência em grandes áreas, tanto da medicina, quanto em ações como essa. Um hospital 100% particular, privado, um hospital focado em cirurgias. Há pouco tempo teve a porta aberta do pronto atendimento, mas ainda o pronto atendimento já teve a oportunidade de passar, como o paciente sabe, um pronto atendimento tímido, um ambulatório também igualmente tímido, entretanto, sempre teve essa visão, sabe, esses valores enraizados. Por exemplo, o hospital já faz parte do mercado de energia desde a abertura do mercado de energia. Excelente. Então, o hospital devolve, inclusive para a Enel hoje, uma quantidade gigantesca, por ter toda a estrutura de cabine primária, de placas fotovoltaicas no seu telhado, todas as reformas que tem lá, tem o eixo de sustentabilidade também envolvido, até mesmo na parte de cabeamento, de tecnologia que a gente tem que passar na proposta do fornecedor, ele tem que mostrar o quanto ele conseguirá economizar nesse cabeamento, mudando ali o trajeto. Isso, querendo ou não, a economia de material que eu vou fazer e, eventualmente, o fabricante deixando de produzir em algum momento futuro. Perfeito, obrigada, excelente. Parabéns. Alguém quer fazer mais uma atrás? Boa noite, Anselmo. Prazer. Fábio. Podia estar roubando, podia estar matando também, mas criamos uma startup de tecnologia para ajudar a dependência química. E eu queria, né, aproveitar o espaço e dizer que a gente gostaria muito de rodar alguma coisa com vocês. E eu queria saber disso. Eu vi no Google que já está, vocês fazem um trabalho com isso. Mas e aí? Me ajuda a facilitar esse contato e marcar uma reunião para a gente se encontrar e ver como que a gente poderia fazer, que seria um prazer e uma honra. A gente já tem feito um trabalho com algumas instituições, e algum sucesso já rodado, mas adorei a proposta que vocês colocaram de estar testando, de estar inovando, de estar começando esse trabalho, e é um lugar próximo para a gente. Então, é isso. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Para mim, o tom está super normal, mas pediram o microfone. O hospital possui um ambulatório de especialidades e ele possui também um SESMIT muito forte. Né? Então, de novo, olhando para o público tanto de fora quanto interno, nós vamos ter a semana da CIPAT aí, eu acho que é uma baita oportunidade para a gente pensar em alguma iniciativa, né? Pensando no burnout que sonda ali essa população, uma população de uma renda, né, mediana, baixa, uma população que se submete a muitos turnos, né, exaustivos de trabalho em várias instituições, uma cidade com dimensões estaduais, quase de países, né, que nós temos aqui na cidade de São Paulo, essa carga de estresse acaba levando a outras complicações. Então, eu acredito que sempre há espaço, né? De novo, a gente tem que pensar no hospital como um ecossistema e todas as suas complexidades. Então, é um prazer. De novo, deixo aqui os meus contatos, tanto através da BSS, quanto nas redes sociais. Manda ali, a gente conseguindo ou levar para o comitê, ou fazer a ponte
com algumas das áreas, dependendo da iniciativa de cada um de vocês, vai ser um prazer. A gente fala que lá os gestores são grandes captadores. O próprio CEO, ele teve a oportunidade de fazer um trabalho muito próximo às lideranças do Instituto Kaiser Permanente. E ele disse que ele teve a oportunidade de perguntar para o CEO da Kaiser Permanente qual foi a grande frustração dele com os liderados. E aí ele sinalizou: eu dei, né, a missão para todos os meus liderados para viajar ao mundo e trazer para a instituição tudo que eles enxergassem de melhor. E apenas 10% fez isso. Então, assim, é o nosso papel como gestores conhecer, mapear, encontrar, fazer pontes e levar para a instituição. Área de apoio, qual que é a ideia e a visão da instituição e vocês? Central de material, sei que é um setor de alto custo dentro do hospital, vocês vão investir nisso? Vou, só para todo mundo ter visibilidade, não sei se tem gente online, mas sobre áreas de apoio, né? De novo, o hospital está em reconstrução, eu não diria nem transformação. Então, tudo crescendo, tudo mudando. Quando a gente fala de central de materiais, nós temos hoje, inclusive está com a TI, nós estamos competindo espaço, né, com as áreas de suprimento. Nós temos algumas tecnologias, como pelo fato, né, de termos essa ligação com o ecossistema Bionexo, nós utilizamos para trazer mais eficiência e performance para essa área de supply chain as soluções, né, do portfólio da Bionexo, mas tem N outras iniciativas ali, né? De novo, sempre olhando para fora, sempre buscando oportunidades. Boa noite. Uma perguntinha. A gente falou muito do olhar para fora, e como que está a reação, principalmente da equipe médica, da equipe de enfermagem que está tratando ali, com essa absorção da inteligência artificial dentro do ambiente deles? Porque a gente vê muito as pessoas falando, putz, vai tomar meu emprego, né? A gente viu aqui que você fala muito da dedicação desse profissional para a qualidade do atendimento, mas qual que é a percepção dele com o uso da inteligência artificial no dia a dia dele? Obrigado. Boa noite. Nós somos um hospital de corpo clínico aberto. Esses médicos que atuam, né, são grandes personalidades. Nós temos mais de 12 especialidades em execução hoje no hospital. E eles eu digo que eles já fazem o dever de casa, porque todos eles são grandes personalidades hypadas aí nas redes sociais, têm seu podcast, estão no Einstein, estão no Sirius, estão em grandes instituições já trabalhando com inteligência artificial, trabalhando com telemedicina, trabalhando com cirurgia à distância, com robô. Então, observar no Santa Rita isso tem sido algo positivo, né? A gente não enfrentou nenhuma resistência. De novo, a adoção de qualquer tecnologia tende a ser algo construtivo, né? Quando eu falo de inteligência artificial, também em paralelo à minha atuação com o Hospital Santa Rita, eu dou aula na Fundação Vanzolini para a inteligência artificial. A gente fala que é como aprender a ler e escrever. Para nós, lá no prezinho, as letras e os números eram desenhos, né? Eles tinham até carinha, boquinha, né? E a gente foi crescendo e foi desenvolvendo. Como que a gente está utilizando a inteligência artificial hoje? Para fazer meme, né? Para fazer bonequinho dentro da caixinha de plástico, né? Para fazer videozinho, e é natural. A segunda onda da inteligência artificial é essa inteligência artificial de prompts, essa inteligência artificial que eu vejo que estão em linha com as iniciativas que nós estamos rodando. Então, por isso, nós temos atingido tanto sucesso e engajamento desse público, né? A gente não está trazendo nenhuma ciência da NASA, né? Até porque nós temos limitações que nós conhecemos, é o famoso pé de barro, né? A gente sabe que a gente ainda pisa, a gente tem sujeira, né, no calcanhar.
Porque é um hospital, de novo, em reconstrução, não tem um RP de mercado, temos N desafios, né? É o famoso teste em produção, né? A gente faz isso direto. Aí é mensagenzinha, ó, 15 minutinhos, pede uma paciência aí pro paciente, pede para ele aguardar um pouquinho que o prontuário dele já vai terminar, né? Aquela coisa. Mas a gente tem que fugir de tudo isso, porque senão, né, eu me deprimo, jogo um open to work e bola para frente. Mas quem vai fazer? Né? Quem vai estar, né, à frente disso lá na frente? E o legado? Né? Eu vejo que hoje todo o quadro diretivo do hospital enxerga muito isso, o legado. E os parceiros estão também enxergando isso. Então é o que eu falo, é roer o osso e comer o filé mignon. Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Anselmo, muito obrigado. Eu tenho certeza que perguntas vão ter várias aí. Você já vai receber aí convites para os nossos grupos, onde você vai ter acesso direto aos associados, bem como a diretoria, mas mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Tem que falar com o chapéu? Não, fica aqui. Obrigado, Anselmo. Desculpa o atraso, mas obrigado pela palestra, obrigado por estar conosco. Com certeza foi agregador aí para os nossos startups, nossos associados, nossos convidados. Agora você sendo da casa, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite aí e integrar esse time. E aproveitando a chegada do Anselmo, a BSS tem uma... Oi, Li, não falei com você ainda, Ju, Tati. Agora a BSS a gente está levando mais uma vez para um nível técnico, né? A gente trouxe a doutora Lilian, ela aceitou nosso convite e hoje é parte integrante de tudo que a gente faz na BSS. Vai ser repetitivo, mas existe uma BSS antes da Lilian e uma BSS depois da Lilian. E agora a ideia é mesmo com o Anselmo, que a gente consiga que os nossos associados entendam os hospitais, né? Não é, porque o hospital não adere à minha solução, porque eu não consigo levar minha solução para dentro de um hospital, porque que eu bato lá na porta e eles não querem nem me ouvir. Então, a ideia é que a gente consiga mudar a cabeça dos nossos associados, para eles verem que o hospital não é só ir lá, poxa, legal a solução, a gente precisa disso, vamos implantar e vai dar certo. Tem a gente que trabalha dentro dos hospitais sabe que tem uma baita burocracia para ser implementado qualquer tipo de solução. E, como é uma festa, a gente tem feito alguns estudos dentro da BSS e hoje, estando aqui alguns, eu queria chamar a primeira diretoria, Lilian, Cláudio, quem mais está aqui da diretoria? Flávio, por favor, venham aqui na frente. O Anselmo vai ficar aqui. E eu vou convidar algumas pessoas aqui que, por acreditarem na BSS, a gente assumiu a diretoria em 2024, em janeiro de 2024, e estamos fazendo bastante mudanças, e essas pessoas foram as que acreditaram na gente desde o começo, e começaram, e estão hoje aqui, como vocês podem ver, que eu vou chamá-los por causa dessa credibilidade que a gente tem passado para o mercado, né? Então eu vou chamar aqui o Thiago Bonfim, Lori, Gil, Karen, Rogério, Ju, Anselmo já está aqui, Éder e Juliana. Essas pessoas que estão aqui acreditaram na BSS no primeiro dia que a gente assumiu. Então, o Flávio é o associado da BSS mais antigo, desde 2016, quase 10 anos. A Karen, o Rogério, a Ju, o Thiago, são nossos primeiros associados, os que mais participaram dos eventos, eles não estão aqui à toa, são os que mais participaram de todos os eventos e reuniões. O Éder é da Tecne, a contabilidade que tem apoiado a BSS desde o primeiro dia, com todas as informações. A Ju, do nosso time de marketing, está integrando o time também, mas representa Atentos aqui. A Juliana também, nossos primeiros associados. E aí é para que as pessoas entendam o porquê dessa premiação, né? O Thiago Bonfim, a gente estava brincando anteontem. Em 6 meses ele esteve em 3 continentes. Ele foi para Reims, em Las Vegas, depois foi para Londres, depois foi para Orlando e agora está voltando para Londres.
A Juliana, eu, Cláudio, Flávio, deixa eu ver quem mais aqui. Fizemos a primeira imersão para RIMES, a primeira imersão que a BCS faz para RIMES. A Karen, uma amiga de longa data, que sempre, quando a gente fala, vamos fazer, ela fala, não, Bruno, é com vocês? Vou fazer. Então, hoje a BCS começa a premiar seus associados e as pessoas que fazem a diferença na BCS. É uma lembrança, não é nada, para mim, é muito significativo dar essa premiação, mas é apenas uma lembrança para me lembrar que a BCS está com vocês, pensa em vocês e que sempre vai apoiar vocês. Eu não falei do Lorival, agora eu olhei para ele aqui, não falei Lorival. Isso tudo que só está sendo possível porque o Lorival e o Leonardo aceitaram o nosso desafio de estabelecermos aqui, de colocar nossa sede no InovaHC e de permitir que a gente faça essas loucuras aqui. A gente fala que o Hub é tão movimentado hoje que não parece um Hub de inovação, né? Parece mais um local de network onde a gente consegue conectar várias pessoas, já surgiram parcerias, conexões, a gente está levando em hospitais, então muita coisa tem acontecido depois que essa galera aqui acreditou na BSS, como tem muitos aqui que, até perguntei para o Pedro, eu falei, Pedro, você está desde o começo? Ele falou, não, entrei em agosto, falei, caramba, parece que você está desde o começo. Tem a Carla, que também tem apoiado a gente, quem mais que eu estou vendo aqui? O Toya não conta, o Toya... não, o Toya é um amigo de longa data também, e o Anselmo, que aceitou também esse desafio de, cara, vamos ajudar as startups, como a gente faz isso? E aí é a parte de colaboração, é a parte de como a gente se une para ter um propósito maior. Então, quero entregar uma lembrança para vocês que começaram com a gente e também uma provocação, que cada mais os associados participem da BSS, que os associados se comprometam a estar na BSS, não só como parte financeira, mas com essas discussões, com esses projetos que a gente pode apresentar, com essas parcerias que a gente tem aqui e o quanto de negócio a gente pode gerar unindo essa galera e fazendo essa colaboração. Então eu vou pegar aqui, mas é só uma lembrança. Deixa eu vir para cá, gente. Me esconder aqui. Vou fazer assim que é mais fácil. Sério? Eu sentei na janelinha. Eu cheguei e sentei na janelinha. A diretoria depois eu dou, mas essas são as pessoas que... Pode, você tem que abrir, por favor. Mas essa é a galera que... Tem muita gente que está online, talvez, mas a ideia é que a gente comece que os associados entendam que quanto mais eles participarem, mais a gente vai conseguir colaborar. E que a ideia é parabenizar-los e agradecer por vocês estarem conosco desde o começo. Aí. Bom, parabéns pelo design que fez esse... Eu tirei o chapéu. É mais fotinho. Agora tem que ser a foto com o troféu. Junta mais, que a picture... Eu vou falar quem fez o design. Como nós temos assessoria de imprensa, deitado e em pé. Legal. Pessoal, seja bem-vindo a essa loucura, Anselmo. Encerrando, aproveitando que vocês já estão aqui, como nós vamos encerrar o evento, que todos venham para cá para a foto final, por favor. Obrigado, pessoal online que está aí e todo mundo que esteve aqui com a gente.